Quer viver de renda e ganhar dinheiro na internet de várias formas? Veja alguns segundos do seu futuro. Primeiro passo, acesse o link na descrição. Fazia nessa época? Não sei se já estudou sobre isso. Estudei. Vamos. Tem várias perguntas dentro do. Sim, mas é pra gente destrinchando aí. Dentro do seu raciocínio. Vamos primeiro pro princípio, tá? Suave. A mulher, ela tem um poder sobre o homem gigantesco. Que muitas negam ter. Mas a gente vai entrar lá também. Chama sexo, vamos aí. Começa por aí. Começa pelo fato da mulher. Inclusive, a Camille Paglia tem um livro muito bom. Eu falo dele toda vez. Qual livro? Personalidades Sexuais, da Camille Paglia. É um livro de 1980. Camille Tá esgotado. Não adianta querer procurar. Só acessar meu conteúdo lá do conteúdo de membros do Submundo Intelectual. Lá tem? Lá tem. Boa. 2 aulas Boa. com conteúdo traduzido e eu Foda. explicando o assunto. O que acontece? A mulher, ela tem uma identidade muito forte com a natureza. Certo? Sim. Com a natureza em si, com o ciclo da natureza. A mulher, ela tem, pelo lado biológico dela, a reprodução, que é uma coisa que acontece na natureza. Só o feminino reproduz, velho. Só o feminino produz. Cavalo marinho reproduz. Não, mas o homem. Vamos lá, toda regra tem uma exceção. Então vamos dizer 98 da 99. Sim, mas se tratando da mulher e a natureza, eu tô falando assim, sabe? A parte daquilo que é natural. Uhum. Sim. Então as mulheres, elas têm uma identidade muito forte com isso. Então começa por aí. A mulher, ela não precisa buscar uma identidade, porque ela é uma identidade centrada em si própria. Tudo que a mulher precisa já está dentro dela. Sim. Ela já tem os seios para amamentar, ela já tem um útero para gestar, entende? E, sei lá, se o homem dá uma com a menina aqui e ele cai duro depois, tirando essa parte financeira, do sustento e tudo mais, não precisa mais dele para reproduzir. O homem é descartável. Então começa por aí. Isso é verdade. Então a mulher, então a mulher, ela tem o que a gente chama de fardo reprodutivo. Uhum. Então ela carrega esse fardo reprodutivo. Porém, ela já tem uma identidade própria com a natureza. O homem é descartável. Sim. São duas coisas. Então por isso que o homem pode morrer pra caralho. Pode morrer homem na guerra, pode morrer homem em acidente, pode morrer homem no Titanic. 82% das mulheres foram salvas no Titanic. 82%? 82% das mulheres do Titanic foram salvas. E os homens? Caralho. Nem 10. Você tem esse número? Tem nem 10? Nem 10, porque tinha criança na história. Entendi. Entende? A gente tá falando de 100 anos atrás. Então isso sempre se carregou. A vida da mulher vale mais. Por quê? Porque ela carrega o fardo reprodutivo. Por quê? Porque o homem é descartável. Então você pega, por exemplo, as grandes profissões que sempre eram mais arriscadas. Sempre os homens fizeram. E sempre fizeram quase todas as profissões do mundo, até porque trabalho não era uma coisa muito boa. Sim. Uhum. Então a mulher ser poupada de trabalhar dava pra ela uma condição física melhor pra ela poder reproduzir e poupava a vida dela de certos riscos. Então tem a parte do homem ser mais forte, sim, e por isso ele trabalhar, e por isso ele ser o cara que vai lá e faz trabalho pesado e tudo mais. Mas tem um fato da mulher, da vida dela, valer mais do que o homem. Entendi. Que essa é uma red pill muito amarga. A gente pensa, a sociedade quer botar na sua cabeça que você criou um sistema pra oprimir a mulher, pra deixar ela em casa, entendeu? Que, na verdade, ela teve o direito dela negado, mas a verdade é que os homens se fuderam a vida toda na história da humanidade. Entende? E a vida da mulher também não era lá essas coisas, mas a vida de ninguém era boa. Por quê? Recursos escassos, por causa de, enfim, de desastres naturais, guerra, fome, um monte de doenças, entende? A vida de ninguém era boa. Mas na hora H, ali na marca do pênalti, a vida da mulher valia mais do que do homem. Então o homem morria por ela, defendia ela, protegia ela das feras, do que tiver que ser, tiver que aparecesse na hora. Então começa por aí. Tá. Entende? Já começa por aí. A vida da mulher já vale mais que a do homem. Mas essa parte que eu te perguntei lá de antigamente, lá vamos dizer, da época das cavernas, vamos falar assim pra gente datar algo. Certo. O homem e a mulher tinha funções diferentes, onde não existia comunidade, porque não tinha uma comunidade, vamos dizer, não tinha uma comunidade onde alguém ditava, onde nem falava ainda, sabe? O homem nem falava. O que você sabe sobre isso? Tinha sim. Então, nessa parte aí, você vê que, como eu falei, a mulher tinha um fardo reprodutivo e o homem tinha o que a gente chama até hoje de fardo da performance. Sim. Então, assim, a mulher, por ela já ter um valor de si própria,
ela precisava. Ela até colaborava com o homem, se atrelava a um homem pra cooperar com ele, no sentido de o homem dar proteção e provisão pra ela, e ela poder gerar o filho dela, gestar tranquilamente e ser protegida de feras, Sim. porque ela tá lá, ela emite odores, ela chama predadores pra perto dela, entende? Se ela ficar sozinha até hoje, se a mulher ser excluída de um grupo, é uma questão de, sabe, meio que dar um gatilho nela de um aspecto que tá ligado à sobrevivência dela. Então ela fica muito sentida por isso. Então por isso que a mulher normalmente ela não gosta de ser excluída de nada. Puta, Entendeu? Verdade. Você exclui um cara que você não fala, você tem um ano da sua festa de aniversário lá da lista, é uma coisa. Exclui a mulher pra você ver. As minas É, o bicho levam isso pra até o túmulo, né? Leva. Leva pro túmulo. É tipo isso. Caralho. Puta, É verdade. E aí, voltando à parte assim, ó, o homem, o que que acontecia? A mulher também não era uma inútil, que só queria engravidar e pensava no filho. Não, mas ela fazia certas coisas. Porque o homem ia lá caçar e ela ficava colhendo frutas, por exemplo. Entendi. O homem ia lá fazer o trabalho mais pesado, mas ela colaborava. Cuidava do fogo. Entende? Tinha a função dela, Tinha a função A dela. função dela. Importante. É importante. E aí começou a história do homem querer plantar, né? Veio com a agricultura. É bem essa história mesmo. Começou com a agricultura, aí o homem começou a querer ficar naquele pedaço de terra. Aham. E aí eles começaram a, tipo, depois de um tempo, conseguir a ficar num local fixo. E aí veio a história de propriedade. Eu tenho esse pedaço de terra pra esse mim. é meu espaço, esse Sim. aqui. Isso, né? meu espaço. O que eu vou fazer? Vou deixar ele pro meu filho. Puta. E aí vem um negócio de sucessão de herança. Tanto que o Freud fala que como é que é? A cultura é formada por homens. Por isso que os homens, nós vivemos numa cultura falocêntrica, né? Do homem centro e a mulher engravida. Porque aí a mulher deixa pro descendente, né? Pro Sim. herdeiro, aí o que ele tem e tal. E aí, por exemplo, a sociedade romana, a sociedade grega, pensa a mesma coisa. Os romanos, eles já tinham um aspecto religioso, mesmo não sendo cristãos. Sim. Mesmo antes do cristianismo, no paganismo, por exemplo, você vê que era necessário ter um filho, porque o filho tinha que cultuar os mortos na outra vida. Então era necessário ter descendentes. Tipo assim, se você não tiver um filho, você vai falhar com a sua geração, você vai falhar com É o um teu pai, Então é isso que eu com falo. todo é um mundo da sua bosta, linhagem, mano. Simples. porque você não deixou um filho, Fez entende? nada. Pra cultuar os seus ancestrais. Então você é um bosta. E aí Então começou você é essa um bosta. história. A mulher sempre tinha que ter filho e o homem sempre tinha que fazer as coisas. O bug é muito louco, né, menino? Muito louco. Eu quero muito ver o que a galera tá falando, porque Tem depender de mim. pergunta. Hoje não, até que hora você pode ficar aqui mesmo? Eu posso Porque ficar até deixa- meia-noite, querido. Aí, então caralho, tem prevo hoje. Tem tô- previnho depois do Fudeu. podcast. Deixa eu ver, Mineirão, falou. Tem alguma pergunta, alguma dúvida pro Júnior hoje ou Não, não? tô acompanhando o assunto, tô Não. gostando.